Vamos falar sobre um dos quadros mais famosos da medicina, que foi feito por Rembrandt e foi uma das primeiras vezes em que ele assinou seu próprio nome de forma completa numa obra aos 25 anos. Vamos falar desse quadro aqui, Lições de Anatomia do Dr. Nicolas Tulp, que foi feito por Rembrandt e marcou tanto a área de anatomia e medicina como a arte. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, sou médico administrador, aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistemas de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje a gente vai falar sobre esse quadro aqui que a gente adicionou aqui ao nosso fundo, uma homenagem aos anatomistas e à medicina, e a gente está num ciclo aí de vídeos falando sobre a história da ciência, falando sobre como era a medicina na antiguidade, como era a medicina durante a Idade Média e principalmente durante o Renascimento. Fizemos alguns vídeos, se você ainda não checou, vale dar uma olhadinha. O último vídeo que a gente fez é relacionado a Andrea Vesalius, o primeiro anatomista moderno, que fez uma obra muito importante chamada Fábrica. Ele retratou em detalhes a anatomia humana pela primeira vez, tendo uma proximidade muito grande com a anatomia prática e experimental. Então é bastante interessante, a gente já fez esse vídeo, o link vai ficar na descrição. Hoje nós vamos falar sobre o quadro de Rembrandt que a gente acabou de adicionar ao nosso fundo, que é a Lições de Anatomia do Dr. Nicolas Tulp. A gente vai passar por alguns vídeos abordando diferentes aspectos, tanto do ponto de vista de arte quanto socialmente, e nós vamos entrar num detalhe profundo relacionado à anatomia. A gente vai utilizar alguns artigos e também algumas referências anatômicas aqui para a gente discutir o que está registrado no quadro. Então, vamos dar uma olhada, talvez de uma forma que você nunca tenha visto, talvez que não exista ainda na internet, nesse compilado que a gente está fazendo aqui, juntando. Vamos então para o primeiro vídeo, é um vídeo relacionado à Khan Academy, e vamos lá. We're in the Mauritshuis Museum. Então aqui é o Museu Mauritius, que fica em Haia, na Holanda. A gente inclusive vai passar, entrar nesse museu aí para dar uma olhada onde fica esse quadro virtualmente. We're looking at one of Rembrandt's most famous paintings. This is the anatomy lesson of Dr. Tulp. Aqui então é uma visão de como é como que está dentro do museu. A gente vai checar isso, inclusive entrando no museu virtualmente. This is a typical group portrait, an important type of painting in the. Então, aqui a gente tem o quadro em si que nós vamos discutir, que está aqui no nosso fundo de tela, que é o Lições de Anatomia do Dr. Nicolas Tulp, feito por Rembrandt van Rijn, de 1632. Ou seja, cerca aí de 90 anos depois de que o Andrea Vesalius tinha feito a publicação do livro Fábrica, traçando as bases da anatomia moderna. Dutch Republic in the 17th century. This happens to be the Guild of Surgeons. Então, é um retrato da guilda de cirurgiões, do grupo de cirurgiões da Holanda. And regularly they would commission a group portrait to hang in the public space where their guild would meet. Então, na verdade, o objetivo era retratar os cirurgiões da época. Eles comissionavam, pagavam para um artista famoso, um artista com potencial. No caso, foi Rembrandt que fez com 25 anos de idade apenas. Ele já fez essa obra, que foi uma das primeiras que ele assinou com a sua assinatura completa. Tanto que a gente vai ver o detalhe na obra depois, onde ele assinou. Once a year, there would be a public dissection where some element of the body would be explicated. Então, os cirurgiões holandeses se reuniam para fazer uma dissecção anual, em que era um evento público, mas então provavelmente era um lugar com muitas, às vezes até centenas de pessoas relacionadas à universidade, relacionadas à área cirúrgica da Holanda, e alguns visitantes que pagavam uma taxa para entrar e verificar a dissecção dos corpos. Então nós estamos falando aí do século XVII, os anos 1600 e pouco. E aqui a gente tem um quadro que não é o do Rembrandt, mas que ilustra um pouco, né, como que eram retratados e como é diferente a forma com que Rembrandt retrata. And that's what we're seeing here. Now, this is not true to life. In reality, this would have been a much more public event. It's very likely that the chief surgeon, in this case, Dr. Tulp, would not have been performing the actual dissection. Aqui é interessante, né? Porque esse evento então seria público, provavelmente num anfiteatro muito maior, com muito mais gente vendo, mas com o objetivo que era de retratar as pessoas, os próprios cirurgiões que aparecem aí, os próprios médicos que aparecem aí, pagaram para estar no quadro, né? Então só aparece como se fosse um evento limitado. Então é uma peça de ficção esse quadro. As dissecções, na época, públicas não eram desse jeito, tá? Mas um item interessante de notar é que o que ele acabou de falar relacionado ao fato do Dr. Nicolas Tulp, que seria o anatomista que está segurando a pinça, né, retratado em destaque no quadro, ele, na verdade, provavelmente não estaria ele mesmo fazendo
a dissecção, porque isso não era considerado algo com status. A gente já conversou um pouco disso no vídeo anterior relacionado ao André Avesalhos. Uma das grandes inovações do André Avesalhos era ele mesmo sendo médico, cirurgião, anatomista, ele mesmo performar as dissecções. Então, o fato do André Avesalhos, que não está retratado nesse quadro, mas o André Avesalhos fazer a própria dissecção fez com que ele conseguisse evoluir a anatomia moderna, inclusive contradizendo e explicando de uma melhor forma a anatomia, contradizendo antigas crenças que eram errôneas, de Galeno, por exemplo. Então, isso que o André Avesalhos fazia não era uma coisa comum na época. Então, a gente tem o livro Fábrica do Avesalhos, que ele mesmo faz as secções e ele exige as pessoas, os artistas, a retratarem o que ele estava dissecando. No caso aqui, é outra história. O Avesalhos não está retratado aqui ele mesmo nesse quadro. A gente tem o Dr. Nicholas Tulp e supostamente ele está mostrando, mas provavelmente, diferente de André Avesalhos, ele não dissecava. Ele tinha um barbeiro, alguém fazia a dissecção, por isso não ser uma tarefa considerada tão nobre. Mas aqui o Rembrandt coloca como foco da dissecção, né? Como foco do autor, como professor, dando esse ar de autoridade. Mas talvez não tenha acontecido isso. But would have had an assistant do this. But what's so remarkable here is that Rembrandt is reinventing the group portrait. Now, it's important to remember that Holland in the 17th century was largely a Protestant nation. Então é interessante notar também como existia uma influência da religião nas possibilidades de se evoluir a ciência, né? Então, aqui na Holanda já era uma nação que era protestante nessa época em que foi retratado em 1632. The church was no longer a major patron, and so artists looked to the professional and middle classes for patronage, and that. E aqui é interessante, então, não é a igreja que está financiando esse quadro. Quem está financiando são os próprios cirurgiões. Então, isso mostra como que existia um viés antes, né? Que era só era pintado o que existia o financiamento pela igreja, e ao mesmo tempo, agora não, com o surgimento da burguesia e a evolução da classe média, por assim dizer, a gente tem pessoas, médicos, financiando artistas para serem retratados nos seus ofícios. That's what we have here. And the professional and middle classes and merchant classes look to artists to create a new kind of art that would meet their needs. And in this case, the need to show off the profession of. Então, o objetivo de se mostrar perante a sociedade, lembrando que a gente não tinha foto nessa época, né? Então, era uma forma de você ser reconhecido e ficar registrado algo sobre você perante a sociedade. These men, and specifically in this case, the brilliance of Dr. Tulp. I think it's hard to imagine that for so much of history prior to this painting, that as a culture we had so little understanding of the human body. Então é interessante notar isso, né? Como antes a gente tinha uma noção pequena sobre o corpo humano, mas lembrando que quem fez esse conhecimento evoluir tanto não foi o Rembrandt, foi principalmente os artistas renascentistas, mas na obra principal que foi espalhada, que teve muitas cópias, que foi o Fábrica do André Avesalhos. We begin to reinvestigate it during the Renaissance, and then here in the Baroque era, we begin to impose a scientific investigation on the human body and understand it again. Então esse detalhe é um detalhe do antebraço esquerdo do cadáver sendo dissecado pelo Dr. Nicholas Tulp. Leonardo and Michelangelo dissected bodies pretty much in secret so they could understand how the body worked and. Então é interessante notar, né, como antes os pintores e escultores renascentistas dissecavam pessoas, cadáveres em segredo para conseguir obter as informações que eles queriam para poder reproduzir as imagens em quadros ou em esculturas. E a mesma coisa aconteceu com André Avesalhos, que foi o grande propagador dessas ideias do ponto de vista anatômico de anatomia moderna. O Leonardo da Vinci, como a gente viu já anteriormente, ele, num outro vídeo, né, falando sobre Avesalhos, ele fez várias dissecções, tem muitos manuscritos, mas que não foram reunidos em livro e que não foram conhecidos por muitas décadas e muitos séculos. Então a gente reconheceu o trabalho do Leonardo da Vinci como pioneiro, mas ele não teve tanto impacto quanto o do André Avesalhos, porque não foi publicado em livro como o André Avesalhos fez e dedicou ao Carlos V, imperador espanhol.
rei da Espanha. Então foi algo bastante interessante o fato de que se você faz as representações, mas você não transmite a informação, né, e era difícil na época você fazer várias cópias de livros com esse nível de detalhe, você não seria reconhecido por outras pessoas sobre o seu trabalho. Foi isso que aconteceu, então, em parte dos trabalhos do Leonardo da Vinci relacionados especificamente à anatomia. E o Vesalius, por outro lado, fez sua obra-prima Fábrica expandir e ser conhecida pela Europa toda. Represented in their paintings, but up in the north, in the Dutch Republic, doctors and artists were able to do this more openly. That book at the feet of the cadaver is a reminder of this renewed interest. Então, se a gente olhar, a gente está lendo um detalhe do quadro na ponta direita inferior do livro, do quadro, que tem um livro bem grande, e esse quadro está fazendo referência a alguém que a gente já acabou de citar aqui. They're dissecting a man who had just been hanged. He's a criminal. Look at the way that Rembrandt. Então, esse livro, ele é muitas vezes atribuído ao como sendo Fábrica, o livro que foi feito quase que um século antes, né, várias décadas antes, pelo Andrea Vesalius. Então, supostamente, o livro que está ali embaixo seria o Fábrica. Has taken what was a genre of painting where men's faces were often simply a line, very much like a contemporary class portrait, which was meant to be a documentation. Então ele transformou Rembrandt uma coisa que seria só um retrato, vários retratos colocados um do lado do outro, de um aspecto mais emocional, mais humano, com mais movimento, né, a cena. Created out of that not only a sense of individuality, but a sense of a shared moment. A narrative, a story that unfolds. Each of these figures doing something slightly different, paying attention to slightly different things. Então é interessante, né, como as pessoas queriam ser retratadas nessa época para serem lembradas. And then you have this wonderful varied light, with the most light falling on the cadaver and on Dr. Tulp. Então a luminosidade, esse contraste, né, de branco, claro e escuro, com um foco principalmente aí no centro, tanto no cadáver, no ser humano, né, e em quem está ensinando sobre o assunto. He's lifting up the tendons and exposing not only the forearm but the hand as well. Então a gente vai discutir um pouco mais, falar um pouco mais em detalhes sobre quais tendões são esses, quais músculos que ele está pegando com essa pinça hemostática. E, ao mesmo tempo, qual que é esse instrumento? Qual que é essa pinça? And it's a remarkable thing because you have not only the exposed mechanics of the human hand, but the intact hand of the doctor manipulating that exposed hand. And although we don't see it directly, the hand of the artist. Então é interessante notar como que ele está fazendo a dissecção e, ao mesmo tempo com a sua mão esquerda, ele está mostrando o movimento que esses músculos e tendões ajudam a fazer, né? Who was able to produce this painting with his own hand, which is here visible through his brushwork. Through the paint. And I've always understood what Tulp was doing with his left hand as showing how those tendons would move the arm. Então tá mostrando ali com a mão esquerda o que esses tendões fazem, né? A flexão dos dedos, né? Rembrandt has placed these figures in a pyramid, that is, they're almost stacked on top of each other, so that no face is hidden in part, and each figure is given a kind of prominence. But that pyramid is off to the left. Então essa organização que centraliza o foco, na verdade, na figura que está central e que está ensinando sobre anatomia. So there's a real asymmetry, and Tulp stands alone on the right. That foreshortened cadaver coming into our space. It's a horrifying painting for us to look at. Although these may have been public events in the 17th century, these aren't things that we're used to seeing. Então, a gente não está acostumado a ver, mas as dissecções eram eventos públicos na época, né? Devido a essa vontade de se conhecer, inclusive, sobre a anatomia humana, como sendo uma das possibilidades por ser populares esses eventos anuais. I'm interested in the fact that when we see dead bodies painted in the history of Western art, it is generally a representation of Christ. Então, quando a gente via corpos mortos, normalmente, na arte, até aquele momento, eram de Cristo, normalmente. Isso é explicado em parte porque a gente sabe que o financiamento, quem financiava essas pinturas, era justamente a igreja. Então, ela financiava imagens relacionadas aos próprios interesses. E no caso do Dr. Tulp, estavam financiando, então, os próprios interesses, né? A sua própria profissão também.
There are even examples where Christ is represented in this kind of foreshortened pose. You might think, for instance, of Dead Christ by Mantegna, but here science has replaced the spiritual. Então é interessante notar como o corpo humano, a anatomia, a medicina estava começando a ser representado como sendo o foco da atenção a partir de agora, e também as pessoas que ensinavam, que promoviam a anatomia e a medicina. And it is really a reminder that the 17th century is a point where science really does come to the fore and begins to lay the foundation for the modern world. E aqui, lembrando então, nessa história da ciência, que o Renascimento foi um momento muito importante e o século XVII faz parte desse movimento de avanço do conhecimento científico que estava tendo no último século. We see Rembrandt bringing drama and bringing narrative and bringing storytelling to the group portrait. We saw this, for example, in The Night Watch. Então, é muito interessante notar os detalhes, o nível de detalhe e de expressão que Rembrandt trouxe para os quadros, como ele fez em outros quadros também. Amazing kind of animation and naturalism, removing the stiffness and uniformity of light that had been there in earlier group portraits. Então é interessante notar como ele usava esse claro e escuro, né, para marcar esse quadro. É um quadro bastante famoso também, e é um quadro que é um pouco posterior, de 1642. Mas é interessante notar como ele usa o claro e escuro para dar ênfase para o que ele quer que seja mais visto ou menos visto. And like the later Night Watch, Rembrandt focuses our attention in very specific places. Look, for example, at the way in which the entire lower left corner is virtually invisible. We can just make... É interessante notar como tem um escuro aí no quadro que realmente a gente não consegue ver onde começa e onde termina as roupas de uma pessoa e da outra. The elbows, the drapes of the figures. We can just make out the chair, but we're not meant to focus there. Our eye is not meant to rest there, but our eye is drawn to the center. É interessante notar como o centro realmente do cadáver, da lição de anatomia, é o grande foco. Of course, the most attention is given to the faces and then the attributes of the success of these figures. And that comes across very clearly in the starched white collars, which are painted with such meticulous skill. E esse colarinho branco aí, realmente, não sei se realmente usavam na época, mas devia dar muito trabalho aí para lavar, passar. Devia ser algo que só pessoas que gastavam muito dinheiro com isso, que poderiam gastar esse dinheiro, poderiam ter, né? And were a signal of the wealth of the sitters. Think about the effort that went into keeping those snow white and then ironing them and starching them so that they were just perfect. It's so clearly a Baroque painting. Look at Então é considerado uma pintura do movimento barroco. Proximity of that body, the way in which we are part of the circle surrounding this body. There's an intimacy and directness that you'd never see in the Renaissance. Então parece muito que a gente realmente está próximo da sala, como que nos aproximando desse momento da dissecção. Of that dead body too. We don't have the tendency to idealize that we see in Renaissance painting, but that interest in reality and the mundane in day-to-day life, that's part of especially Dutch Baroque painting. É interessante notar que esse cadáver, a gente vai ver no próximo vídeo, ele é um cadáver de uma pessoa que supostamente roubou uma outra pessoa na Holanda. Now, Rembrandt is 25 when he paints this, which is just astounding. At an age when most people would still be students, Rembrandt appears to be an accomplished artist. He had just recently... Ele tinha acabado de se mudar para Amsterdã, super jovem, né? Com 25 anos já fazendo uma obra de arte dessa e assinando. Amsterdam, and this painting launches his career as the most sought-after portrait painter in Amsterdam for a couple of decades to come. Então aqui termina o vídeo e fala que ele realmente virou uma referência em termos de retratista, né? Ele fez muito altos retratos também. Se você está vendo isso de São Paulo, um dos lugares que tem um autorretrato do Rembrandt, bastante famoso também, é no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, fica na Avenida Paulista. Então, assim, ele é um pintor muito importante e esse quadro aqui em específico fez com que ele retratasse aí pelas primeiras vezes, uma das primeiras vezes que ele assina o próprio nome. E a gente vai ver agora no próximo vídeo onde está essa assinatura e alguns outros detalhes. Então, vamos dar uma olhadinha agora. Esse vídeo aqui foi feito pelo Canvas e também chama a lição de anatomia do Dr. Tulp por Rembrandt.
In 1632, Eriskind tried robbing a man. Então, Eriskind seria o nome do ladrão ou do cadáver, né? Não sabemos se ele é um ladrão, supostamente é um ladrão, de acordo com os registros que existem a respeito. His cloak. Though he was armed, he was unsuccessful. He was therefore caught, arrested, and finally sentenced to death. E aqui, nesse vídeo, a gente vai ver uma referência um pouco mais crítica em relação ao quadro. O primeiro vídeo foi um vídeo falando mais de um aspecto do quadro em si, um aspecto mais positivo. Agora a gente vai ver um aspecto crítico, um aspecto do lado ruim, do lado da desigualdade, do lado do que pode estar por trás do que foi retratado. E não apenas o interesse das pessoas se autorretratarem, o que tem por trás desse conceito de retratar as pessoas que estão nesse quadro e os interesses por trás disso. This type of execution wasn't uncommon at the time, and Eriskind's story would have definitely been forgotten if it wasn't for Rembrandt. Então aqui um autorretrato aí do Rembrandt, 1652, depois dele ter feito, né, em torno de 20 anos depois dele ter feito aquele primeiro, e é um parecido com esse que tem no MASP em São Paulo. Indeed, one of art history's most famous and acclaimed artists painted Kind, but here's the catch. Rembrandt painted Kind after his execution. Então é interessante notar, né, que ele, na verdade, o Rembrandt escolheu pintar justamente após a execução, o ladrão, não antes. E o motivo disso está relacionado, inclusive, com o financiamento, né? Ele estava sendo pago para fazer isso. He painted his body while it was being publicly dissected. Today, we're looking at the anatomy lesson of Dr. Nicholas Tulp. Então, vem essa visão crítica, né? Uma pessoa que foi morta, executada, sendo dissecada, e isso servindo como uma fonte de conhecimento para as pessoas, mas uma fonte das pessoas se imporem também em termos de status. Indeed, the public dissection on the dead body of an executed man happened once a year. É interessante notar como que provavelmente esse quadro aqui que a gente tem na tela, né? Ele mostra um aspecto mais de anfiteatro, com mais gente vendo. Provavelmente esse do Rembrandt também tinha muito mais gente, mas quando ele fez o retrato, ele escolheu quem colocar e a forma de colocar para dar destaque a essas pessoas. In Amsterdam. The event was hosted by the Amsterdam Guild of Surgeons and it served many purposes. Então é interessante notar como a maior parte das dissecções começavam pela região do abdômen, principalmente por ser uma das regiões que entra em putrefação mais rápido, né? The main one being that it helps spread knowledge about anatomy, hence the title of this painting. E a gente tem que lembrar que foi recente que a anatomia moderna tinha ressurgido, né? Então, era relativamente recente que se podia fazer dissecções e relativamente recente as primeiras publicações e as mais importantes a respeito de anatomia em detalhes. But there's another reason, and this one is a lot less noble. It served as an added punishment, just in case getting executed wasn't enough. Being told that your corpse would be displayed and then gradually cut up into pieces in front of an audience was humiliating. Então, um outro aspecto aí, uma outra visão de que isso, na verdade, seria uma forma de humilhar a pessoa que tinha supostamente cometido aquele crime, né? Então aí entra uma questão bastante crítica, que pode existir um debate social, antropológico e mesmo sobre o que é realmente justiça, né? Se a gente concorda ou não com isso. Another reason for this public dissection is that it simply was a social event. This type of event was only organized once a year, and anybody who was anybody was there. Então as pessoas podiam pagar para fazer parte desse evento. Even René Descartes was rumored to be at this very specific anatomy lesson. A gente vê como tem rumores de muita coisa, né? Se Descartes estava ou não nessa lição em específico, não sabemos, né? Mas Rembrandt retratou da forma como ele retratou por estar sendo The pago. beginning of the 17th century was also called in the Netherlands the Dutch Golden Age. It saw the emergence of a middle class which made these types of social gathering quite popular. Science.
Então é interessante notar como o desenvolvimento econômico guiava o conhecimento e o desenvolvimento científico na Europa. And reason were also starting to emerge in intellectual circles, giving popularity and power to different guilds, such as the Guild of Surgeons who commissioned this painting. Então os interesses dos cirurgiões formaram uma guilda, como se fosse um grupo de cirurgiões que queriam ser autorretratados para mostrar perante a sociedade quem eles eram. The rise of the middle class meant that paintings weren't commissioned by the church anymore, even less so considering that the Netherlands weren't Catholic after the 16th century Protestant Reformation. Interessante notar, então, como que a igreja realmente teve um impacto em mudar a forma de retratar, né? O fato de não ter um financiamento mais pela igreja católica mudou os temas que estavam sendo retratados. Paintings were now commissioned by upper and middle class people, and this painting is a great example of that. It was commissioned by the Amsterdam Guild of Surgeons, which had at its head Dr. Tulp, who you Então, na verdade, o Dr. Tulp era um dos líderes dessa guilda de cirurgiões da Holanda na see época. here with 7 students. The names of each student are on this list. Então é interessante esse detalhe do quadro, né? Que a gente não nota, mas que tem uma lista na mão de um dos alunos que retrata os nomes de todo mundo que está aí na tela, como os alunos, como uma forma também de ficarem para sempre sendo lembrados. Rembrandt was commissioned to paint a portrait of these surgeons at the young age of 25, and the final result must have left the surgeons speechless. Você pensar de você encomendar um quadro e vir um quadro totalmente novo para a época, de uma forma muito mais humana de se retratar, né? Muito mais emocional, com esses claros e escuros, realmente deve ter impactado muito a guilda e feito a fama de Rembrandt por muitas décadas. If you look at prior group portraits of anatomy lessons, they are made in a very formalized way. The osteology lesson of Dr. Sebastian Egberts is a great example of. Então é interessante notar, dá para perceber uma nítida diferença, né, entre o que Rembrandt está fazendo, a integração entre as pessoas, e o que está aí retratado, por exemplo, nesse quadro da lição de osteologia. These are individual portraits with little to no engagement with the situation in which they are. The artist could have very well painted individual portraits of men, stitch them together, and then paint a skeleton in the middle to call it an osteology lesson. Então é interessante notar que, na verdade, o grande objetivo desses quadros era simplesmente, não era retratar a anatomia em si, né? Mas principalmente mostrar as pessoas, as figuras que estavam sendo representadas para serem lembradas. Here, Rembrandt is painting a moment in which every character plays a different role. The range of emotions and reactions is much wider in Rembrandt's portrait. The triangular composition is also much more dynamic. Então é interessante notar como ele organizou as pessoas, né, de forma a apontar em direção ao Dr. Nicholas Tulp. Lines lead both to Dr. Tulp and to the book at the bottom right of the canvas. This book probably being Fabric of the Human Body, published in 1543 by Andreas Vesalius. Então aqui, se a gente não ouve falar, a gente não percebe muitas vezes que tem esse livro, e esse livro supostamente é o Fábrica, do André Vesalius, publicado em 1543, então quase que aí 90 anos antes. Então, como é importante, como virou uma referência o livro do Vesalius. You can also see, of course, Rembrandt's signature mastery of light. There's a sharp contrast between the white corpse of Ereskine and the surgeon's dark clothes. Então a gente vê aí como existe uma foco, né, de luz vindo do cadáver, né? This painting, however, doesn't really depict how the anatomy lesson of January 16th, 1632 actually happened. First, the audience was much larger than it is depicted here. Então, obviamente, foi feita uma seleção das pessoas que estavam nesse evento. Isso aqui é uma dissecção fictícia para fins de retrato e para as pessoas serem lembradas, porque não guarda essa correlação com o que acontecia na época das reuniões públicas, às vezes com centenas de pessoas presentes.
But again, Rembrandt could be painting the scene from a viewer's perspective. Second, the doctor wouldn't be performing the dissection himself, he'd have an assistant do it for him. Here, Dr. Tulp performing the demonstration himself isn't accurate. Então sempre existia esse preconceito com quem fazia a dissecção nessa época. Então, por isso que a gente tem que realmente enfatizar o que André Avesalhos fez com o livro dele, Fábrica, que ele mesmo fazia, punha a mão na massa, ele mesmo executava as dissecções e isso fez com que mudasse para sempre a forma com que se pensou a anatomia. Aqui a gente está falando 90 anos depois e mesmo assim não era comum o próprio médico fazer a dissecção, ele tinha um assistente e não era isso que professava André Avesalho. But it's a great way to symbolically show that he's the professor. Third, a public dissection would have started in the abdomen because those are the parts that decompose the fastest. E aqui então, uma das coisas importantes é que não retrata a realidade da anatomia e da dissecção da época, provavelmente começaria pelo abdômen. Perhaps Rembrandt made the scene more appealing by keeping the corpse's stomach closed. É interessante notar, né? Porque se tivesse o abdômen aberto, provavelmente a cena não traria tanta proximidade, né? Como ela traz. Porque existe uma versão maior na exposição de víscera nas pessoas em geral, né? In 1656, Rembrandt painted another anatomy lesson, this time hosted by Dr. Tulp's successor. Então ele retratou novamente mais para frente, mas aí num contexto totalmente diferente, de uma forma diferente, uma dissecção que estaria sim começado pelo abdômen, que a gente já pode ver aí na imagem, e depois partido para a região do crânio. Dr. Damon. This painting was sadly damaged in a fire in 1723, but the most important part of it was saved. Here we see the doctor dissecting a brain, and you see, a bit more accurately, how gruesome public dissections could really be. Então aqui é interessante notar como é importante, né, ser feita a correta conservação das obras de arte, né? Porque a gente só tem, olhando na história da ciência, a gente vê que a gente teria evoluído muito mais rápido caso mais artigos, textos da antiguidade, né, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, tivessem sido preservados e não queimados em bibliotecas, ou mesmo estragados ou intencionalmente destruídos por organizações, pela igreja e por outros movimentos culturais que baniram livros, né? E aqui o fato da gente ter pelo menos um trecho desse quadro do Rembrandt mostra um pouco pra gente uma outra abordagem sobre dissecção, né? Então, o fato dele ter sido queimado, o restante do quadro, é uma pena, né? So, there are many different interpretations for this painting, the first one being the most simple. This is exactly what it looks like, a portrait of Dr. Tulp as commissioned and nothing more. But, of course, então, basicamente, é um retrato. Esse é um jeito de pensar. Historians are always trying to find an extra something to these masterpieces. It's sometimes hard to believe that an artist would spend so much time on an artwork and not give it a deeper meaning. É interessante, né? Porque realmente deve ter demorado um bom tempo para fazer esse quadro e existe um nível de detalhamento enorme. Então, quem estuda arte vai tentar sempre achar essas referências, como a gente já falou de algumas aqui, dos nomes das pessoas, do livro Fábrica na ponta direita. Vamos ver se a gente acha mais algumas. Another interpretation focuses on the subject of the painting, not on Dr. Tulp and not on Eriskint, but on Eriskint's hand. This painting's theme would be hands. Então é interessante notar o nível de detalhamento que ele deu para a mão, ainda que não seja extremamente realista anatomicamente. Tem muita discussão sobre o que é, está certo, se não está. Mesmo em círculos de especialistas da área médica de anatomia. The hand is the object of study in this anatomy lesson. Rembrandt illustrated the lesson by very graphically depicting the inside of a hand, but he also showed the way hands work. É interessante notar como ele também tem essa interpretação de que ele estaria mostrando com as mãos o que o músculo faz. Dr. Tulp is about to pull a muscle and he's demonstrating with his left hand how the hand will react. Basically,
Rembrandt is showing us a hand before and after a muscle's contraction. Então ali ele estaria supostamente mostrando a flexão dos dedos. Então no cadáver segurando parte da cabeça dos músculos e na parte de cima, né, na própria mão, fazendo movimentação e mostrando o que acontece quando esses músculos são flexionados. Hands are also notoriously important for surgeons as their hands need to be steady when performing, for example, a dissection. Eris Kint also had his right hand cut off before getting hanged, a symbolic punishment for thieves. Então é interessante notar isso, que a gente não sabe se ninguém contar pra gente, né? Que supostamente, então, na verdade não deveria ter a representação das mãos e da mão direita, por ser uma forma de punição da época. Rembrandt had initially painted Eris Kint without his right hand, but then painted it. Finally, there is the artist's hand without which this very painting wouldn't exist. The final interpretation is a class analysis of the situation. Então aqui vem alguma análise um pouco mais completa e também relacionada à parte social, né? The scene is depicting privileged men, or we could say the bourgeoisie, dissecting someone from the rabble. É interessante notar isso, né? Se a gente olhar quem está aí nesse quadro, a gente só vê homens de meia idade, já com acerto, provavelmente, status social ou definido em suas próprias profissões. A grande parte deles estudantes de alguma forma relacionada à medicina. Cirurgiões, né? Porque a guilda era a guilda dos cirurgiões. Todos eles brancos. Não tinha nenhuma mulher representada aí. Então, assim, a gente está falando de uma época na Holanda em que basicamente esse conhecimento ficava restrito a quem provavelmente tinha dinheiro, a uma classe social em que era muito pouco diversa. Então, não existia nenhuma diversidade. Isso é algo bastante importante também de se notar, né? Aí a gente pode fazer uma leitura crítica sobre isso, mas o fato é que o que está representado aí é claramente uma visão de um grupo só da sociedade, né? Amsterdam in January can get cold, and Eris Kint, who we can only assume was poor, was probably trying to steal a cloak to warm himself up. Então, o fato de talvez o ladrão supostamente roubou uma capa para se esquentar e provavelmente ele roubou a capa de alguma das pessoas ricas que tinham dinheiro. Então, é uma questão social interessante de se discutir. De que a pessoa que provavelmente estava tentando se esquentar roubou algo e acabou sendo julgada, condenada e acabou sendo alvo aí de um processo criminal que resultou inclusive na dissecção anual que era feita. We can also assume that the person he was stealing the cloak from was from the upper class, considering the severity of the punishment. Então mostra muito essa questão da desigualdade do quadro. Normalmente, se a gente não ouve falar esses detalhes, a gente pode deixar passar muito desses aspectos, né? Então é interessante pelo menos se discutir sobre esses aspectos para a gente relembrar o quão desigual, né, é a nossa sociedade e foi ao longo do tempo, né? E como isso ficou retratado na história através dos artistas e do comissionamento dos artistas, falando um aspecto da história, né? Falando uma visão possível, um olhar sobre a história, sobre o que está sendo retratado, né? This public dissection could be seen as the bourgeoisie signaling to the common folk to not mess with them, or else they could have their hands cut off, get hanged, and finally have their bodies dissected in front of a crowd. Então aqui não é o aspecto que vem inicialmente na interpretação desse quadro, mas é um aspecto possível, né? A gente verificar, na verdade, como sendo uma forma de mostrar força e a punição de uma pessoa. Obviamente, quando esse quadro é colocado nas escolas de medicina, a gente fez um vídeo aqui falando sobre a Countway Library, a biblioteca da Escola de Medicina e Saúde Pública e Odontologia da Harvard.
quando esse quadro, um dos quadros que você chega na biblioteca e você tinha um dos quadros bem grandes que ficava nessa biblioteca até pouco tempo atrás, era esse quadro aqui. E, obviamente, o objetivo não era esse objetivo de colocar uma supremacia, né? Mas é importante a gente lembrar que existem múltiplas interpretações para esse quadro, inclusive essas interpretações que levam em voga, né? Deixam em voga as questões sociais de desigualdade que a gente tem até hoje, infelizmente, na nossa sociedade. E independente delas existirem de forma retratada adequadamente ou não nos quadros, é importante que elas sejam discutidas, né? Pelo menos essa é a minha visão. É importante a gente abrir os nossos pontos de vista sobre as diversas possibilidades, mesmo que antagônicos, que a gente não concorde. É importante a gente estar sempre aberto e livre para discutir esses diferentes pontos de vista. But this is more an analysis of the situation than an analysis of the painting, and I doubt, unless proven otherwise, that Rembrandt had a particular interest in defending the rabble from the bourgeoisie. Então assim, o Rembrandt, quando ele retrata isso também, ele está sendo comissionado para pintar e para exercer sua atividade de profissão. Então não existe uma crítica muito grande, talvez até do próprio Rembrandt, sobre essa questão de desigualdade, né? Pelo menos não fica nítido no quadro. His patrons. But this interpretation, even though Rembrandt didn't intend it, can still make us learn a thing or two about the advent of scientific progress. É interessante notar, né, essa crítica também relacionada à história da ciência ao progresso científico, como muitas vezes isso aconteceu de uma forma desigual na população e em detrimento de alguns setores da população. Scientific progress during the second millennium has often been done with great sacrifice coming from working class people. This progress has come at the expense of the vulnerable. Então é interessante sempre notar, né, como essa evolução que a gente sempre vê como algo tão excelente, na verdade, vem de um empenho muito grande da sociedade, de várias classes sociais, e principalmente das pessoas menos privilegiadas. How many died working in miserable conditions to give the upper class the necessary leisure time to develop? Então é interessante, né, notar esse quadro aí, os comedores de batatas do Van Gogh, né, também representa muito essa questão da desigualdade, da fome, né, das dificuldades da população. New technologies and acquire more knowledge. How many died working in factories to increase production to a point where now things can almost be fully automated? Então aqui é interessante notar, né, como que existe um trabalho da sociedade, de camadas mais pobres e dos desafios que elas sofreram e muitas vezes não eram retratadas e muitas vezes não eram lembradas, né? Ou quando eram retratadas eram uma situação similar a que o Rembrandt retratou, né? Uma situação de submissão. If Dr. Tulp's anatomy lesson can teach us one thing, it isn't anatomy, but the countless and anonymous men and women who had to die for us to be as scientifically advanced as we are now. Então, uma das coisas importantes é com certeza a contribuição que toda a humanidade deu para os avanços científicos, né? Hoje em dia a gente tem comissões de ética, tanto na forma de fazer pesquisa, que são fundamentais de serem respeitadas, e também relacionadas à dissecção de corpos, a doações de corpos para universidades, para centros de dissecção e anatomia. E assim, é algo que colabora muito com o ensinamento dos estudantes, colabora muito com as novas técnicas, é fundamental para o avanço da ciência médica, né? E da anatomia, que ainda descobertas científicas anatômicas são feitas até os dias de hoje, mas isso deve ser feito da forma rigorosa, dentro da ética, dentro de protocolos que garantam que o que está sendo feito com base no que é legal e no básico que é ético, né? I hope you enjoyed the video and Então é interessante notar, vimos mais esse vídeo, uma outra abordagem, e vamos dar uma olhadinha agora no detalhe. A gente vai ver um vídeo sobre a parte do corpo que está sendo retratada pelo Rembrandt. Vamos dar uma olhadinha qual é esse músculo, qual é essa estrutura e para que ela serve, né? Então o músculo que está sendo retratado principalmente e que está sendo pinçado é o flexor superficial dos dedos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os flexores. Então aqui a gente tem os tendões flexores
dos dedos. Strong flexor muscles begin in the forearm, and just before they enter the wrist, the flexor muscles form the flexor tendons. The flexor tendons travel through the carpal tunnel. Então aqui a gente está fazendo o caminho dos tendões, que vem de músculo que se fica no antebraço e no cotovelo. And two tendons each travel into the volar side of each finger. These two tendons, the flexor superficialis and flexor profundus, travel through a special tunnel formed by a series of specialized ligaments. É interessante notar que essa flexão dos dedos que a gente vê sendo feita nessa apresentação, ela é o resultado de dois músculos principalmente, né? Do flexor superficial e profundo dos dedos. The flexor superficialis connects to the base of the middle phalanx. The flexor profundus tendon connects to the base of the distal phalanx. The thumb is a bit different since it only has two phalanges. E no caso do polegar é um pouquinho diferente, ele tem um músculo e um flexor específico. And its tendon connects to the base of the distal phalanx of the thumb. The flexor pollicis brevis muscle begins in the wrist and its tendon connects to the base of the proximal phalanx. E o flexor curto do polegar também. Então, assim, basicamente para mostrar o que está sendo retratado pelo Rembrandt, né, no quadro dele, a gente vê que a imagem está relacionada então com esse processo de fazer a flexão dos dedos, e aí tem esses músculos que estão sendo pinçados e que a gente vai ver em mais detalhes agora. Então, a gente está aqui, vamos dar uma olhada no museu, né? No Museu Mauritius, que fica em Haia, na Holanda. E se a gente der uma olhadinha aqui, o link vai ficar na descrição para esse vídeo, para esse link. A gente está na sala do museu. Se a gente olhar pela janela, a gente pode ver alguns prédios ali. Se a gente caminhar aqui no museu, a gente vai chegar mais próximo do quadro. Então tem outros quadros em volta aqui. É uma sala bonita, uma sala em madeira, né? Chão bonito, uma mesa de madeira bonita na frente. E aqui um quadro que a gente pode ver, que a gente já conhece, que é a lição de anatomia do Dr. Tulp, de Rembrandt, que é o quadro que a gente está olhando em detalhes hoje. E vamos dar uma olhadinha em realmente muito detalhes sobre esse quadro. A gente pode ver que ele é um quadro grande, né? E vamos dar uma olhadinha então em mais detalhes sobre esse quadro. Então aqui a gente está usando o Google Art. O link vai ficar na descrição. O quadro se chama então A Lição de Anatomia do Dr. Nicolas Tulp, de Rembrandt, de 1632. Fica em Mauritius, né? O nome do museu, que fica em Den Haag, que é a Haia, na Holanda. Então Rembrandt tinha apenas 25 anos quando pediram para pintar os retratos de cirurgiões de Amsterdã. O retrato foi encomendado para a aula de anatomia do Dr. Tulp. Em janeiro de 1632, Rembrandt retratou os cirurgiões em ações e todos estão olhando para coisas diferentes. O dinamismo é adicionado à cena pelos grandes contrastes entre claro e escuro. Nesse retrato do grupo, o jovem exibiu suas técnicas lendárias e seu grande talento para pintar retratos realistas. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a lição de anatomia do Dr. Nicolas Tulp foi pintada por Rembrandt em 1632 e o tamanho dele é grande, ó, 169 centímetros de altura, quase 170 centímetros de altura, por 216 centímetros de largura. Então, é um quadro bastante grande. Encomendada por membros da Guilda dos Cirurgiões de Amsterdã em 1632, passou pelo Fundo das Viúvas de Cirurgiões de Amsterdã também, de 1798 até 1828, e foi comprado pelo Estado holandês e colocado no Museu de Mauritius por ordem do rei William I em 1828. Então tá já desde 1828, há quase 2 séculos, nesse Museu de Mauritius. Se a gente for dar uma olhadinha em mais detalhes, o legal do Google Arts é que ele permite a gente fazer isso. A gente vai dar uma olhada em alguns detalhes que a gente já viu e que são novos. Vamos dar uma olhada no canto direito primeiro. A gente olha aqui o detalhe, um livro. Esse livro que está no canto inferior direito é um livro que supostamente é o livro do Fábrica, do Andrés Vesalius. Então aqui a gente consegue ver que é um livro grande, um livro com muitas páginas, então muito provavelmente é atribuído ao
André Avesalhos, esse livro faria sentido, porque ele foi um livro publicado um século quase antes desse quadro retratado por Rembrandt, e ele guia ao longo do livro com imagens e com textos como dissecar um cadáver. Então faria sentido ser esse livro. Vamos dar uma olhadinha. Aqui em cima a gente comentou, né, então, que na região central a gente tem uma lista com os nomes das pessoas que foram retratadas aqui no quadro. Aqui, pelo menos do jeito que está hoje, não dá para a gente ler os nomes das pessoas, mas supostamente aqui teriam nomes das pessoas que estão fazendo parte desse grupo, como se fosse uma ata, né? E se a gente olhar um pouco mais para cima, então vamos voltar aqui e vamos olhar para cima aqui, ó. A primeira figura em cima, olha o que a gente acha aqui, ó. Acredito que esteja nítido na imagem, né? Estamos no zoom máximo aqui. Rembrandt, 1632. E essa assinatura, então, que ela está totalmente integrada ao quadro, se a gente bobear, a gente nem percebe que isso é a assinatura, né? Então, ela está uma figura no alto, ao lado de um dos alunos do Rembrandt. Então, ali a gente consegue ver, então, Rembrandt, 1632. Um outro item bastante interessante da gente lembrar e de notar é que tem uma outra referência ao próprio Rembrandt no abdômen. Vamos ver se alguém identifica. Chegando mais perto, talvez fique mais claro. Mas muitos pesquisadores estudiosos de arte falam que esse umbigo retratado do cadáver, ele é um umbigo que representa um R. Então, supostamente, a gente tem um R aí, e realmente, depois que você é avisado, você lembra um R de Rembrandt, né? E aqui, então, a parte que chama bastante atenção pra gente, que é a parte da mão e do antebraço esquerdo do cadáver, sendo segurado pelo anatomista. E aqui vem a pergunta, qual que é esse instrumento e qual é esse músculo? O que seria cada item aqui? E a gente vai responder essa pergunta, e para isso a gente vai dar uma olhada em um artigo científico. Então agora vamos sair dessa imagem, o link dessa imagem vai ficar na descrição. Como você viu, pode dar zoom, pode não dar zoom, pode entrar no museu e ver como que é o quadro. É muito legal essa funcionalidade aqui do Google Arts. E vamos dar uma olhadinha então agora no que é essa estrutura ali que está sendo retratada na região central do quadro, que é o antebraço, e qual é o instrumento que está segurando esses músculos. Então aqui a gente tem algo interessante, que é um artigo que faz uma representação minuciosa do quadro. Então vamos falar primeiro lá do título desse artigo, vamos voltar lá para cima. Esse link desse artigo vai ficar na descrição, tá? Então se chama A História da Cirurgia de Mão, a lição de anatomia do Dr. Nicolas Tulp de Rembrandt, de 1632, com uma comparação da pintura com a dissecção do antebraço de um cadáver alemão masculino. Foi feito por Frank Ijpma, Roberto van de Graaf, médicos, né? Jean-Philippe Nicolai, Marcel Mick, todos eles médicos, relacionados ao Departamento de Cirurgia Plástica da Universidade Médica Central de Groningen, Universidade de Groningen, na Holanda. Então esse artigo vai ficar na descrição, para quem quiser dar uma olhada. É um artigo muito interessante, ele fala vários aspectos aqui da obra, então, do quadro, e ele passa, então, para falar para a gente quais são as áreas que entram em maior discussão, né, do quadro, que existe muita controvérsia sobre o que é cada um desses itens, né, anatômicos. O acidente que ele denomina de 1, de 2, de 3, de 4, o que seria cada músculo e cada parte desse desenho. Esse artigo, então, ele faz um estudo bastante minucioso. Então, ele faz até, inclusive, uma reprodução em cadáveres sobre o que seriam esses músculos no meio da dissecção. Mas vamos aqui para a representação pictórica, né? A identificação do desenho na visão do Rembrandt. Então, aqui, a gente tem a dissecção, né?
do antebraço, na pintura, com a identificação das estruturas superficiais. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, flexor digital superficial, músculo, então, flexor superficial dos dedos. Então, essa estrutura aqui que a gente tem, que está representada ali pela pinça segurando, seria o flexor superficial dos dedos. A gente tem vários outros músculos, a gente pode ver o detalhamento de cada um deles, né? E aí falando o que deve ter acontecido para que o Rembrandt e a pessoa que estava fazendo a dissecção chegasse nessa imagem, né? Então esse artigo ele é bastante interessante porque ele vai no detalhe. Então esse músculo aqui seria o músculo flexor superficial dos dedos. Se a gente der uma olhadinha, então, qual que é esse músculo nos livros de anatomia mais moderno, é o flexor superficial dos dedos, então tá ele aqui, ó. Aqui seria no antebraço e braço e mão direitas. Então aqui uma imagem de um dos livros que é muito conhecido, relacionado ao Netter Anatomia, e o link vai ficar na descrição também para as imagens. E qual que é a pinça? A pinça, ao meu entender, o que mais se parece é essa pinça aqui. E essa pinça, ela se chama pinça Crayle. Então a gente tem mais de uma pinça na medicina que tem esse aspecto, mas no meu entender, ela lembra muito, quando a gente olha essa pinça, uma pinça que se chama Crayle. E uma das coisas que você nota nessa pinça, ali na lente de aumento que tem nela, é que a ranhura vai até o final, na intersecção entre as duas partes da pinça. Então ela vai do começo ao fim. Se a gente olhar o Kelly, que é outro instrumento, o Kelly reto, que também é um instrumento muito popular, a ranhura vai só até parte da ponta da pinça. São duas pinças hemostáticas, mas a minha visão, a que mais parece é essa daqui, que é a chamada pinça Crayle. Então se a gente der uma olhadinha, vamos ver em detalhe aqui novamente. Na minha visão, essa pinça mais próxima que seria essa pinça Crayle. Bom, o objetivo do vídeo era esse, mostrar em detalhe vários aspectos relacionados a essa pintura, que é um clássico da medicina e da anatomia. Importante a gente lembrar, então, todos esses aspectos sociais, todos esses aspectos críticos relacionados à medicina, ao próprio quadro. E a gente sempre lembrar o quão controverso pode ser, né, uma retratação, uma visão sobre algum tema, e ao mesmo tempo o quanto falta a gente discutir vários temas relacionados aos pormenores sociais, as implicações de desigualdade que quando a gente tem retratado num quadro. A gente vai deixar aqui esse quadro aqui na parede, então vamos deixar aqui como uma homenagem à história da anatomia humana, né? Lembrando que o quadro, a referência que a gente tem aqui nessa ponta, supostamente seria um livro do André Avesalhos, que a gente já fez vídeo aqui no canal, vale a pena dar uma olhada, conhecer a obra dele, que é uma obra fenomenal. Então, apesar do André Avesalhos não estar aqui figurado, ele está através do livro aqui na ponta. E o objetivo da gente deixar aqui na tela é a gente retratar um momento importante da anatomia, retratar um momento importante da medicina, que foi esse desenvolvimento anatômico que ocorreu no século XVI, XVII, e lembrar que a gente está retratando aqui uma visão enviesada da sociedade, uma visão enviesada do processo de produção de ciência, mas vamos relembrar isso e com todas as críticas e discussões que a gente tem que fazer. Mas vou deixar aqui, do mesmo jeito que ele estava lá na Cantwell Library, na biblioteca de Harvard Medical School, para mostrar e para a gente relembrar um pouco dessa história e para a gente criticar e colocar em xeque, assim como o André Avesalhos mostrou para a gente, que a gente sempre tem que colocar em xeque tudo que veio antes e o processo científico, né? A Academia Royal de Ciências da Inglaterra, do Reino Unido, ela comenta que tem aquele slogan, né? Aquela frase de mote, né? Que é o nullius in verba, né? Na palavra de ninguém. Não importa na palavra de quem foi que falou aquilo, o que importa é se aquilo tem uma lógica, se aquilo pode ser experimentado, se aquilo pode ser desafiado em termos científicos, para a gente ir progredindo aos poucos na ciência, para a gente ir progredindo nas discussões. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa forma de abordagem. Se você gostou, considere se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.